Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre acentuação gráfica, né? Para que nós possamos iniciar a nossa conversa, a primeira coisa que precisamos entender é que toda palavra tem sílaba tônica, tá? Toda palavra tem sílaba forte, mas nem toda sílaba forte é acentuada. Então, por exemplo, se nós pensássemos na palavra parede, tá? Palavra parede. Qual é a sílaba forte? Parede. Professora, é a segunda. Ok. É a segunda sílaba. Parede. Mas ela não é acentuada. Uma outra palavra, vamos pensar assim. Camada. Palavra camada. Camada. Ela também tem a sílaba forte. Qual? A segunda sílaba. Isso significa o quê? Repito, todas as palavras na nossa língua têm sílaba forte, tá? Sílaba tônica. Quando a gente fala forte, você lembre-se tônica, tá? Tônica. Mas nem toda sílaba tônica é acentuada, correto? Mas existem regras. Existem regras que vão dizer para nós, né? Olha, esta palavra tem sílaba tônica e ela precisa ser acentuada. Ou ainda, olha, esta palavra tem sílaba tônica, mas ela não precisa ser acentuada. É por isso que nós estudamos as regras em que as sílabas tônicas precisam ser acentuadas. É sobre isso, então, que nós falaremos na aula de hoje. Quais são as regras de acentuação gráfica? E nós já aproveitaremos para conversar sobre as mudanças, né? Sobre a reforma ortográfica ao que se refere à acentuação das palavras, tá certo? Mas precisamos entender primeiro o que é uma palavra oxítona, o que é uma palavra paroxítona e o que é uma palavra proparoxítona, tá? Então, em relação à sílaba, tá? A sílaba tônica, tá? Tônica, forte, tá? Uma palavra pode ser o quê? Oxítona. Vamos colocar aqui. Oxítona. Quando é que ela é oxítona? Quando de trás para frente, né? A última sílaba é a sílaba forte. Exemplo. Pense aí num exemplo. Guarda-pó. 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 Sim, guarda-pó. Uma outra sílaba. Uma outra palavra. Maringá? Maringá. Vamos pensar em Maringá, uma cidade? Cidade de Maringá, que fica onde? No Paraná? Paraná. Não é isso? Separando a palavra Maringá, Paraná. Primeira sílaba, de trás para frente, forte, portanto, as duas são oxítonas. O que é uma palavra paroxítona? Vamos pensar aqui, paroxítona. A paroxítona tem a segunda sílaba de trás para frente acentuada. Exemplo de uma palavra paroxítona. Tem uma palavra paroxítona aqui? Não, professora, nenhuma paroxítona, hein? Essa aqui é acentuada, essa é acentuada, essa também tem acento, a palavra gramática tem acento, mas nenhuma delas é paroxítona. E que tal a palavra história? Ó, história. Vamos dividi-la? História. História. Primeira, segunda. Segunda sílaba de trás para frente, ela é uma paroxítona.
aqui é a primeira. Anotar aqui para você ir comparando, tá bom? E uma proparoxítona. O que é uma palavra proparoxítona? Proparoxítona. A proparoxítona é a terceira sílaba de trás para frente mais forte. Nossa, muitas proparoxítonas aqui, hein? A própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona. Ó, gráfica. Primeira, segunda, terceira. A palavra gráfica, ó, gráfica. Ó, gráfica. Primeira, segunda, terceira. Terceira sílaba de trás para frente forte, tônica, ela é uma proparoxítona. Bom, vamos respirar? Agora que você já sabe que em relação à sílaba tônica, uma palavra possa ser, né, oxítona, paroxítona ou proparoxítona, nós vamos às regras de acentuação, tá bom? Vamos lá, regras. Regras, né? Quais são as regras para acentuação? A primeira delas e a mais fácil, qual é? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Ah, essa regra é maravilhosa, né? Os alunos adoram essa regra. Por quê? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Contou primeira, segunda, terceira sílaba de trás para frente, pode colocar o acento sem medo de ser feliz, porque ela estará acentuada corretamente, né? Nós vimos no quadro hoje alguns exemplos. A palavra gramática, a palavra gramática, a palavra tônica. Ó, são todas proparoxítonas. A palavra proparoxítonas, vamos dividir? Proparoxítonas. Conte as sílabas de trás para frente. Primeira, segunda, terceira. Ou seja, proparoxítona, acentuada. Gramática. Gramática. Primeira, segunda, terceira. Tônica. Tônica. Primeira, segunda, terceira. Ou seja, todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos para as paroxítonas. As paroxítonas merecem um cuidado muito mais latente, tá certo? As paroxítonas. Então, são acentuadas as paroxítonas. Todas? Não. Lembra? Parede, camada. As duas palavras sobre as quais nós conversamos no início desta aula, as duas são paroxítonas e nenhuma delas recebeu acento, tá? Então, são acentuadas quais paroxítonas? Vou passar para vocês um esqueminha que eu gosto muito e que normalmente eu passo para os meus alunos. Espero que ajudem vocês, tá? São acentuadas as paroxítonas. Vai parecer meio doido, mas confia em mim, dá certo. Seria assim. Paroxítonas ditongo. Psiu. Não. Relaxe. Eu me empolgo, gente, eu me empolgo. Paroxítonas ditongo. Psiu.
Não, relaxe. Professora, né? Que coisa doida é essa, né? Vamos pensar? Vamos ver se isso deu certo, mesmo se eu estou mentindo para vocês. São acentuadas todas as paroxítonas, tá? Paroxítonas. Terminadas em, tá? Terminadas em. Seguidas ou não de S, tá? Vamos de novo. São acentuadas todas as paroxítonas terminadas em, seguidas ou não de S. O que significa seguidas ou não de S? Singular ou plural, tá? Quando der para ir ao plural ou se flexionar para o plural. Vamos entender isso? São acentuadas todas as paroxítonas terminadas em ditongo. De novo, são acentuadas todas as paroxítonas terminadas em ditongo. Número 1. Série. A palavra série. Por que a palavra série é acentuada? Porque ela é uma paroxítona terminada em um ditongo. Quer ver? Série. Não é uma paroxítona? Sim. Terminada em ie. O que é esse aqui? É um ditongo. Ditongo crescente, inclusive. Tá? E se eu quisesse colocar isso no plural, professora? Se eu quisesse dizer séries? A regra muda? Não, não muda, pessoal. A regra permanece. Porque aqui, ó, terminadas em, seguidas ou não de S. Então, número 1, paroxítona terminada em ditongo, leva acento. 2. São acentuadas as paroxítonas terminadas em PS. Professora, isso não vai dar certo. Vai sim. 2. Fórceps. Olha lá, fórceps. Como eu separo fórceps? Fórceps. Não é isso? Fórceps. Então, ela é uma paroxítona? É uma paroxítona. Terminada em PS? Terminada em PS. Olha só. São acentuadas todas as paroxítonas terminadas em PS. Deu certíssimo. 3. São acentuadas as paroxítonas terminadas em I. Número 3, I. Exemplo. Táxi. Olha só, táxi. Poderia colocar um S? Poderia. Olha lá, táxis. Mudou? Não, não mudou. Táxis. Por quê? São acentuadas as paroxítonas terminadas em PS, I e U, seguidas ou não de S. No caso, táxis, eu coloquei no plural. Certíssimo. Ah, mas tem o U também, professora. Então, vamos ver o 4. São acentuadas as paroxítonas terminadas em U, seguidas ou não de S. Então, vamos ver seguida de S, terminada em US. US. Bônus. Não poderia ser bônus? Bônus não é uma paroxítona? Bônus. Olha lá. Paroxítona terminada em us. Porque aqui poderia ser us, is, não é isso? No caso do PS, não, porque eu não tenho plural de PS. Não existe fórceps. Dá para colocar fórceps, né? Não dá para colocar isso no plural, certo? Mas o is pode, o us pode, né? E o an? Ah, professora, duvido. Então, vamos ver? São acentuadas as paroxítonas terminadas em an. Vou precisar vir para o outro lado do quadro, tá bom? Então, 5. Terminada em an, órfã. Órfã. Olha só, ela não é uma paroxítona? É uma paroxítona. Terminada em an? Terminada em an. Portanto, paroxítona terminada em an. Seguida ou não de S, dá para colocar ans? Tá. Eu posso dizer órfãs? Posso. O acento permanece? Claro. Segundo o nosso esqueminha, tá? Lembra? Paroxítona,
ditongo. Não, relaxe. Na sequência, qual é? Terminada em tá, pessoal? Terminada em Exemplo, álbum. Álbum. Álbum não é uma paroxítona? É uma paroxítona. Terminada em sim. Poderia ser álbuns. Poderia, porque você pode ter uma paroxítona terminada em ou uns, tá? Que o acento seria ainda recorrente e correto. 7. Tá. Nós estamos no não. Nós estamos no não, lá no não. Depois nós voltamos para o quadro anterior para eu enumerar para vocês, tá bom? No não, paroxítona terminada em N. Elétron. Ó, elétron. Elétron não é uma paroxítona terminada em N? Vamos ver. Elétron. Ó, paroxítona terminada em N. Portanto, acentuada. Poderia ser elétrons? Poderia. Teríamos ainda o acento? Teríamos. Só que para tudo. Respira. E você vai pensar comigo agora algo bastante importante nesta regra. Tá bom? Vou até colocar aqui do ladinho um outro exemplo. Pólen. Pólen. Pólen é acentuado, não é? E por que pólen é acentuado? Pólen é acentuado uma vez que é uma paroxítona terminada em N. Não é isso? Então, vou colocar aqui do ladinho, ó, uma flecha e você vai pensar comigo. São acentuadas todas as paroxítonas terminadas em "em". Então, e terminadas em "em" são acentuadas. Tá? São acentuadas. Professora, mas por que você está falando isso? Acompanhem comigo o raciocínio. Nós acabamos de acentuar o pólen, não foi? Podemos acentuar, então, o hífen? Podemos e devemos. Paroxítona terminada em "em". Aqui é Posso acentuar também qual mais? O totem. Tó-tem. Ó, totem. Paroxítona terminada em "em". Uma outra que vale muito a pena. Abdômen. A-do-men. Olha lá. Paroxítona terminada em "em". Qual outra? Vou colocar o pólen novamente aqui. Pólen. Mas, se nós tivermos uma paroxítona terminada em "ens", não haverá acento. Professora, não haverá acento? Não. Você já viu alguém acentuando nuvens? Nuvens? Jovens? Não, né? Não. Nuvens e jovens não são acentuadas. E por que não? Porque elas são paroxítonas terminadas em "ens". Paroxítonas terminadas em "ens". Isso significa que você não vai colocar acento em hífens. Já vi e muito hífens acentuado, tá? Hífens não tem acento. Totens não tem acento. Tá? Abdômens não tem acento. Abdômens. Pólens não tem acento. Já caíram bastantes vezes essas palavras em concursos. Então, por favor, tomem cuidado. Aproveitar o momento para passar a você as variantes, tá? Lembrá-los, deixa eu pegar uma outra cor, essa. Que existe a forma hífenes, pólenes e os
abdômenes. Tá bom? Você pode dizer, portanto, que o plural de hífen pode ser hífens ou hífenes. Plural de pólen pode ser pólens ou pólenes. O plural de abdômen pode ser abdômens ou abdômenes. Só que neste caso, hífenes, pólenes e abdômenes, eles são o quê? Palavras proparoxítonas. Portanto, todas elas acentuadas. Tudo bem? Então, agora a gente pode continuar. Nós paramos no não, né? Então, nós falamos do quê? Do N. Vamos falar do ão, número 8. São acentuadas as paroxítonas terminadas em ão. Sótão. Ó, sótão. Sótão é uma paroxítona terminada em ão. Poderia dizer sótãos? Poderia. Teríamos algum problema em colocar o S? De jeito nenhum. Não. Faltou relaxe, né? Relaxe. Relaxe, paroxítonas terminadas em R. O que seria uma paroxítona terminada em R? Pense um pouquinho. Que tal dólar? Dólar. Olha só, dólar. Ou seja, paroxítona terminada em R. E qual é o plural de dólar? Dólares. Dólares. Tem acento? Tem, porque é uma proparoxítona. Vamos colocar o número 10 e o número 11 aqui. Número 10. Não relaxe. Agora é o L. Paroxítonas terminadas em L. Fácil. Ó, fácil. Fácil é uma paroxítona terminada em L. Tá certo? E por último, nós teríamos número 11, paroxítona terminada em X. Que tal tórax? Tórax. Tórax. Tórax é uma paroxítona terminada em X. Tá certo? Então, eu quero que você volte um pouquinho comigo lá no quadro anterior para nós terminarmos de enumerar nas regrinhas sobre as quais nós estávamos conversando, tá bom? Então, nesse quadro anterior, eu tinha falado a vocês que são acentuadas todas as palavras paroxítonas, tá? Seguidas ou não de S, ou seja, o que der para passar para o plural, não é isso? Terminadas em ditongo, série. Terminadas em PS, fórceps. Terminadas em I, táxi. 4 terminadas em U, bônus. Terminadas em an, órfã. Terminadas em número 6, álbum ou álbuns. Terminadas em N, número 7, elétron. Tomar cuidado com terminada em e ens, né? Ens não pode. Paroxítona terminada em ens não pode. 8. Paroxítonas terminadas em ão, sótão. Paroxítonas terminadas em R, dólar. Paroxítona terminada em L, número 10, fácil. E por último, paroxítona terminada em X, tórax. Certo? Não terminamos ainda, né, de discutir, de falar sobre a acentuação gráfica. Até porque vamos ter de retomar as paroxítonas, uma vez que nós temos regra nova no pedaço. Vejo vocês na próxima aula.